faz nada. Então, corpo, mente e espírito. Tem que estar sempre bem para você ter uma vida tranquila e ter uma vida abençoada. Então, nós estamos mais uma vez aqui com Saúde do Futuro. Quero agradecer ao Carlos Carreiras, da TV+, a Medra, que tem patrocinado esse programa, ao pessoal da Nici Automóveis e a todos vocês que estão em casa participando desse programa Saúde do Futuro. Toda semana a gente tem trazido pessoas relevantes do nosso país, do nosso Brasil, na área da saúde. Pessoas importantes. Semana passada foi excelente, semana retrasada também, vocês viram. Mas hoje eu tenho uma pessoa muito, muito, muito especial. Diria que é uma pessoa, além de um grande amigo, é uma pessoa de grande relevância e vocês vão ver. Ele, graciosamente, veio no nosso programa, convidei ele. Ele, de pronto, falou, quero estar com vocês. Então, eu quero apresentar para vocês aqui o meu amigo Edson Henriques. Vou falar um pouquinho... Vou até colocar o óculos aqui para falar um pouquinho sobre o Edson. Não dá para falar tudo. Edson Henriques é Master of Science in Business Administration, não sei falar esse nome. Empreendedorismo, pela State University, um monte de coisa. Eu não vou saber falar, gente, é muito complicado. Também é formado em tecnologia pelo Mackenzie, professor de liderança comportamental. O currículo dele é gigante, é muito grande o currículo dele. Eu sei do que eu estou falando. Uma pessoa super, mas super preparada. Meu inglês é ruim, né? Então não adianta muito, o dele é bom. Então eu quero apresentar para vocês o Edson Henriques, que ele também foi daquele programa O Aprendiz, lembra do Justus? Está demitido? Ele era um daqueles que demitiam. Também é um cara muito ligado à saúde hoje e ele vai explicar por quê. Então obrigado, Edson, por você estar aqui. Tá? É uma grande honra receber você nesse programa. Então, o microfone é seu, tamo junto. Muito obrigado, Wagner. Deixa eu apertar sua mão aqui, né? Um grande amigo. Eu fiquei muito feliz quando foi convidado para o seu programa. Eu tenho uma história bonita para contar. Minha formação de origem não é na saúde. Foi você, o meu general, que convocou o soldado aqui para entrar na saúde. Nós vamos contar para eles aqui por que isso. Mas hoje eu milito muito na área da saúde. Mas você nunca foi, você era primeiro, você foi professor, qual é a sua formação? A minha formação original é tecnologia no Mackenzie, eu fui programador Basic e COBOL. Quando eu falo isso, o pessoal, nossa, esse cara é pré-histórico, mas ainda existe o COBOL por aí. Depois eu fui trabalhar numa empresa de consultoria, uma multinacional grande, aquelas clássicas, as Big Four, né? E aprendi a trabalhar com processos, fluxos, finanças, etc. E era infeliz aqui no Brasil, porque sempre fui um curioso. Então eu fui para fora, me financiei e fui estudar na San Diego State University. Eu fiz mestrado acadêmico em empreendedorismo com tese em liderança. A palavra que você não conseguiu falar, mas muita gente não consegue, que é entrepreneurship, que é empreendedorismo. Lá eu descobri o mundo da liderança. E liderança é protagonismo. Trabalhei com Ken Blanchard, o autor do modelo de liderança situacional. Fiquei 4 anos na América e trabalhei com grandes nomes da estratégia, como Michael Porter, Dave Ulrich, Peter Senge, gente que escreve livro. Eu conheci, fui um abençoado. Já começa a minha bênção, né? Exposto. Aí eu voltei para o Brasil. Continuei fazendo consultoria, sou um consultor empresarial de peso, né? Minha carreira hoje, eu tenho mais de 150 empresas que eu já prestei consultoria, né? Já treinei mais de 40 mil executivos em liderança e desenvolvimento comportamental, né? Também sou convidado em 6 escolas fora do país para dar aula. Uma delas é Babson, que nos últimos 29 anos é a escola número 1 de empreendedorismo no mundo. Nossa, que legal. E também dei aula em St. Gallen, na Suíça. Então, tive uma carreira maravilhosa. Sou palestrante, mentor de conteúdos, eu monto conteúdos, trabalho com DNA de liderança, né? Ou seja, eu coloco a personalidade do indivíduo, do líder, dentro do conteúdo, do formato pelo qual a empresa exerce competência, ela exerce o seu dia a dia. Sou aviador, né? Porque nasci numa família de aviadores. Meu pai foi comandante de Constellation, da Real Aerovias, uma empresa que foi comprada pela Varig. E minha mãe foi aeromoça, Miss Asas, 1964. Foi desde o casamento que eu nasci. Que legal. Tirei o brevet quando garoto, 17 anos, mas não segui a carreira. Essa paixão por aviação
me aproximou o Dr. Osiris Silva, engenheiro Osiris Silva, o cofundador da Embraer, porque eu trabalhei numa das empresas no qual ele é conselheiro, e ali na conexão de trabalho e aviação, ele acabou me indicando para uma empresa que chama-se Invoz, invoz.org, depois o pessoal pesquisa aí. É uma empresa que sem fins lucrativos, fundada por ele, que defende a cultura aeronáutica, o empreendedorismo, né? E esqueci o terceiro pilar, será que é isso? A cultura aeronáutica, empreendedorismo, e inovação. E a educação. Legal. Ele acredita que através da educação a gente conquista. Com certeza, né? E conquista um país melhor, uma família melhor, comunidade, por aí vai. Então, como é que eu ia esquecer da educação? Né? O pilar número 1. Aliás, eu encontrei ele numa empresa de educação. Bom, então eu paro por aqui. Porque eu vejo que tem muita coisa aí. Não, aí. eu paro por aqui, porque daqui para frente tem uma história bonita. Mas eu vejo que você também, estou vendo aqui, que você foi do aprendiz. Fui conselheiro do Roberto Justus, eu dou aula ainda na Business School São Paulo, que foi o primeiro MBA em 100% inglês aqui em São Paulo. E nessa, por que eu fui para o aprendiz? Não é porque eu sou midiático ou qualquer coisa do tipo. A Business School patrocinava o aprendiz, o vencedor ganhava um MBA. Como eu disse, o MBA é um MBA 100% inglês e tinha um módulo na faculdade de Rotman, no Canadá, que tem 4 prêmios Nobel nessa faculdade. E então eu representava a escola. E foi uma experiência muito legal. Essa daí é a Viviane Ventura, que ganhou o número 1. Aqui é o Walter Longo, grande amigo, e o Roberto também, um grande amigo. Eu montava os relatórios, os modelos de competência, fazia uma análise acadêmica, porque eu pensei, poxa, eu vou para o aprendiz, o que eu vou fazer? Eu vou defender a academia, vou defender o que eu estudei. E o Roberto, tanto o Roberto como o Walter, eles adoraram os reportes, os relatórios que eu entregava, porque eu analisava os aprendizes do ponto de vista desse DNA de liderança, performance, etc. E era uma coisa muito legal. Todo mundo aí, a Vivi também, ficaram grandes amigos, os próximos aprendizes também. E foi uma experiência ótima. E eu defendi. Bem bacana, então, você passar pelo aprendiz também, até pelo que você iria viver. Exatamente. Aí a outra edição, né, aí, ó, no conselheiro do Roberto. Você estava mais fortinho aqui, hein? Estava com 110 quilos. 110 quilos. Aliás, algo que você já viu, algum fortinho triste. Amante da boa mesa, etc. E foi uma experiência muito legal essa. Mas passou e aí começa a sua história. Sim, aí foram 10 anos coordenando a academia de liderança da Business School. Né? Eu cheguei no Brasil em 2001, 2002, 2003, 2004 entrei na Business School. E no dia 31 de dezembro de 2014 para 2015, eu fui ficando doente durante 2014, né? Sim. Sem saber o que era. Eu recebi um diagnóstico no dia do Réveillon, Wagner, me dando um prognóstico de 8 semanas de vida, 14 hepatocarcinomas no fígado, com tamanho de 2,9, 2,8, 2,5, 2,3, ou seja, com 3,0 de diâmetro no hepatocarcinoma, não era nem elegível à lista do transplante. Exatamente. Então, o meu médico falou, você bateu na trave. E eu perguntei, doutor, aí que vem o protagonismo, né? E aí que vem a mente poderosa. Eu não tenho nenhum problema. O problema é seu. O que é que você vai fazer? Porque eu não vou morrer de câncer. Eu não vou morrer. Então, aqui começa a minha primeira lição que eu tenho para passar para as pessoas, que foi uma coisa que eu estudei lá fora, que é desafiar crenças limitantes. Você não pode herdar uma crença para si que não seja do seu protagonismo, da sua autoria ou da sua autorização. Porque qual é a crença sobre o câncer? Ele mata. Mas não eu. Por que eu vou herdar uma coisa que é minha? Mas isso é exceção. Eu vou ser a exceção. Com certeza. Isso é fé também, né? Isso, boa. Por crença, acreditar, fé. Isso é fé. Isso é fé. Eu sempre tive muita fé e a gente sabe que você também é um homem... Não, mas vamos falar de você. Tá bom. Mas você sabe que as nossas conversas sobre fé são bem intensas, né? Aqueles jantares, isso aí. E aí eu me fortaleci, né? Me blindei,
o protagonismo, né? Eu não vou morrer, estou muito jovem, tinha 49 anos. Falei assim, poxa, não vou virar nem tiozão, 50, né? Mas é isso aí. E foi uma fase difícil, né? Foi muito difícil, e aí quando eu perguntei pro meu médico, ele falou, bom, nós estamos no Réveillon, eu tenho 3 ou 4 dias de festa aqui para comemorar, porque tal, e vou te internar no começo do ano no Einstein. Aliás, sou um abençoado, eu tive tudo que a saúde pode proporcionar, eu conheço, eu varri a cidade, depois eu fui para outros lugares e entendi a realidade da saúde no Brasil, eu fui um privilegiado. E aí comecei a fazer quimioembolização, para me dar sobrevida, e comecei no dia 7 de janeiro de 2015, fiz a minha quimioembolização, e a solução, né, quando eu perguntei para ele o que nós vamos fazer, é um transplante. É um transplante, você tem um órgão que nós temos que dar sobrevida para ele, daqui para frente você vai enfrentar muita coisa na saúde, muita dor, muito sofrimento, é uma experiência muito diferenciada. Do fígado, né? Muito complicado. E aí eu saí dia 11 de janeiro de 2015 do Einstein, inscrito na fila de transplantes. Na lista de transplantes? Na lista de transplantes. Isso foi quando? 11 de janeiro de 2015. Ok. O critério MELD, né, para quem não sabe, é um critério de gravidade que você tem grande influência nisso, depois você vai falar. Não, mas você fala de você. Tá, vamos falar o que é o critério médio. É o critério de gravidade, Sim. não é de chegada. Sim. Né? Mas a lei de transplante mudou em 2005. Quem sabe eu sou um dos autores que eu ajudei a mudar a lei de transplante. Mas em 2005, em 2010, já faziam 10 anos da mudança na lei de transplante, que foi por critério MELD e MELD-PELD para criança. Então você foi inserido no MELD e você foi atendido e você conseguiu, por causa dessa mudança na lei, você passou à frente, não, teve critérios de gravidade. E você era o mais grave naquele momento, então você passou à frente. Exatamente, foram 20 dias só de fila. Que bênção. 20 dias. Dia 1º de fevereiro, era um sábado, a minha forma de me fortalecer foi não contar para ninguém. Sim. Contei só para um amigo e a família, etc. A gente se segurou ali e no dia 1º de fevereiro eu convidei um amigo para comer um sanduíche, porque eu não vou morrer, mas vai que eu morro. Eu inverti a polaridade, né? Claro. E fui comer um sanduíche na lanchonete que eu sempre comi desde criança. Me toca o telefone, meu médico liga, Edson, onde você está? Estou numa lanchonete, você está comendo? Para agora que chegou o seu fígado, família preparada, maninha de grávida, né? Preparado para viajar. E nesse dia eu fui para o hospital, o transplante foi um sucesso, dali para frente a minha história é toda de sucesso. Né? E aí eu me recuperei. Aí sou eu, com 49 quilos, gente. Nossa. Momento bem difícil, olha aí o tamanho da minha Antigamente era o símbolo da Mercedes, aí agora é um J. É o Jaguar. Eles falaram isso, brincaram comigo. Ó, você ia ganhar uma Mercedes, mas agora é um J, você vai levar um Jaguar. A gente se diverte com esse tipo de situação agora, porque ele está bem. Mas porque a saúde no Brasil, hoje, está muito boa. Muito boa. Hoje quase que não se perde ninguém pós-transplante. Sim. No final, então a gente pode, inclusive, hoje mostrar uma cena dessa que é chocante às vezes, mas ele está aqui, ó. Porque a saúde no Brasil é muito boa, é a saúde do futuro. Exatamente. Mas e aí você... Aí eu me recuperei e aí logo que eu saí da minha voltei e tomei alta, eu falei, eu não posso abandonar a saúde. É aí que a minha história começa a aparecer. Você nos conhecemos. Eu não posso, eu virei uma história. Eu costumo falar, quem tem uma história grande na saúde foi convocado, seja lá o Deus que ele acredita, eu sou católico clássico, né? A gente respeita, sim, mas foi convocado para ser um soldado da saúde. Você não pode virar as costas e deixar, porque é uma realidade muito difícil no Brasil, seja lá qual for a doença que você tiver, você tem que ajudar, você tem que devolver para a terra. Você teve uma outra chance de vida e você passou, então, a dividir isso com as pessoas. Pelo que eu entendi, que eu conheço da sua vida, Edson, eu vi que você abraçou a causa. Assim como sim, eu fiz no passado também, abraçando a causa. Tal. Você me conheceu por causa disso, né? Você me recrutou. Não. Então, você, a partir desse momento, você começou a dedicar a sua vida para cuidar de outras pessoas e não só na área do transplante hepático, do fígado. Você começou a cuidar das pessoas que por algum motivo, né, ou
Agora explica aí, como que você começou? Então, primeira coisa, né? Como eu sou sempre fui um bem-sucedido na minha área, tenho meu trabalho, consultoria e tal, etc., eu não cobro nada na saúde. Eu faço isso voluntário, pro bono, né? E aí eu comecei a entender onde eu posso ajudar. Primeira coisa, eu comecei a entender os problemas da área de transplantes. Então tem um fluxo enorme, tem o tempo de isquemia dos órgãos, precisa de eficiência. Não, tempo de isquemia. Tempo de isquemia eu sei o que é, mas o pessoal não sabe. Tempo de isquemia fria é o seguinte, quando o indivíduo... tem várias coisas acontecendo aí. A primeira, a família tem que autorizar a doação. Esse é outro ponto que as pessoas não conhecem. Tá. Não existe mais aquele negócio de RG, aquilo não vale. Não vale mais. Quem quer doar órgão tem que falar para a sua família, isso já é utilidade pública aqui. No momento da dor, momento difícil, né? Tem uma série de mitos, você vai velar o seu cadáver, ele não vai estar mutilado, etc. É ali que você decide salvar vidas. Sim. A sua família vai ser entrevistada, ela só ocorre após uma morte encefálica ser decretada por uma comissão médica, então não existe tráfico de... Não existe. Gente, isso atrapalhou muito a área, fui entender. E aí, uma vez que a família autorizou, a morte encefálica foi decretada, existe uma conexão do centro de distribuição de órgãos, depende da região do Brasil que ele está conectado, e disponibiliza isso para os médicos. Para a central de transplante. Para a central de transplante. Se eles são conectados, por exemplo, o meu, eu tenho um paciente que esse fígado serve para ele, o sangue é B positivo. Peso, altura, tem todo um trabalho minucioso para se colocar o mais próximo da vida da pessoa que vai ser salva, porque existe a rejeição do órgão, né? Então, todas as coisas possíveis do ponto de vista de mapear o que é adequado, ainda tem a rejeição na cirurgia, que é um número também grande de perda ali, quando o ser humano não consegue vencer, a imunidade dele está querendo tirar o órgão, né? E o órgão tem que ficar. Sim. No meu caso, posso fazer até uma brincadeirinha, falar assim, escuta, vamos receber bem um amiguinho, vamos trabalhar a equipe, não joga ele para fora, ele veio para ajudar. Eu sem o fígado, vai todo mundo embora. Vamos cooperar, gente. E aí você vence o momento da rejeição e vive. E aí outra coisa muito importante que tem também, o Wagner, é o tempo de isquemia. Então vamos falar do menor tempo de isquemia, que é que quando você tira o órgão do doador, quanto ele sobrevive fora do corpo e precisa ir para o outro. Extracorpóreo. Extracorpóreo. Coração, 4 horas e meia. Sim. Fígado, 15 horas, né? E por aí vai. Pulmão é 4 horas também. Sim. Rim, 25. Então depende do tempo. E aí, para vocês entenderem como 4 horas é um tempo muito breve, para você salvar uma pessoa transplantada do coração salva, foi retirado, foi feito um transporte ágil, e geralmente é por avião, via terrestre você não consegue um coração. A equipe estava preparada, esse indivíduo já estava na extracorpórea, ele já estava sem o coração dele em funcionamento, chega, e ali é feito o transplante. Esses cirurgiões são malucos, eles são muito... Aliás, o que você falou, a proficiência, eles são muito competentes, e aí se coloca, né, através de uma cirurgia que tem absolutamente domínio e competência no Brasil, esse indivíduo passa pela rejeição, porque é um outro órgão que o corpo dele vai começar a tentar conviver. Geralmente a gente vence, mas fica um percentual fica ali. E aí ele tem uma vida nova. Tudo isso que eu estou te contando, para mim, já faz 8 anos. 8 anos. Aí você, a partir desse momento, você começou a ir para a aviação, começou a fazer o que? Então, como eu falei lá na aviação, há muito tempo atrás, eu já tinha o brevet, a licença, mas não seguia a aviação. Na época, me tirou, o piloto comercial tinha um exame, e aí, na época, veio uma portaria oficial dizendo sobre o prolapso de mitral. O prolapso de mitral, quem estuda sabe, a gente até nasce com prolapso, ele cresce, você até os 25 anos o coração fecha, e se não for uma coisa muito séria, aí você tem um problema cardiopático. O meu, quando eu tinha 17, 18 anos, é claro que eu tinha prolapso de mitral, mas essa portaria me tirou da aviação. Aí o que acontece? Eu tive minha vida maravilhosa, lembra? Business School, consultoria, 150 empresas, palestras. Fui um cara que rodei o mundo, viajei, trabalhei muito fora do país, conquistei meus sonhos, fiz minha liberdade, sou independente.
Mas aí você vai para a aviação para E transportar aí o que órgão. acontece? Eu, em 2020 para 2021, eu fui passar um Réveillon fora de São Paulo e conheci um piloto de helicóptero. E aí eu fiz o voo com ele, porque eu ia de um lugar para o outro, no lugar que eu ia passar o Réveillon de helicóptero, fiquei amigão dele. E aí ele falou, cara, você gosta tanto de aviação, por que você não volta lá e faz o exame de novo? Eu falei, imagina, já passaram-se 35 anos. Ele falou, o que você tem a perder? Ah, é verdade. Eu fui e obtive a licença. Que legal. Com essa licença, eu voltei para o Aeroclube, em Bragança Paulista, onde eu voei em 1982. Caramba. E aí que eu comecei a voar. E aí o que acontece? Fiz uma pausa na vida, em 2 meses eu recuperei minha carteira tenho a licença. Eu voo de vez em quando, fim de semana eu vou para o clube e voo. São aviões monotores, aviões pequenos, que o prazer de voar tá o mesmo. Então, ali foi um momento de muita felicidade, porque eu voltei. Eu chorava voando, né? Eu voltei e eu voei o mesmo avião que eu voltou à vida. Voltei a vida ali voando e no mesmo avião que eu comecei a voar quando eu tinha 17 anos. O mesmo, Golf Serra Zulu. Que legal. Um paulistinha P-56 de Bragança Paulista. Com essa história de felicidade, agora tem que encaixar, eu Sim. fui chamar meus amigos da aviação. E chamei um amigo meu, grande comandante, ele é comandante de Gulfstream, comandante Lira. Né? Gulfstream é um avião fantástico, um jato executivo de grande porte, ele faz São Paulo, Rússia em 14, 15 horas num stop, é uma coisa maluca. É uma sala voadora, né? Eu costumo dizer, quantas pessoas tem nesse avião? Não, um jato executivo não tem pessoas, porque é uma sala, é um banheiro, um box, etc. E aí eu fui falar para ele, puxa, comandante, voltei a voar. Ele falou, que legal. Não, isso já é o transporte, né? Não, tô bem. Vai falar. Aí eu voltei a voar, ele falou assim, cara, que legal que você voltou a voar, eu fui instrutor de Paulistinha, ele é um monstro na aviação. Então eu tenho um trabalho para você. Como ele sabe desse meu lado de liderança, desenvolver pessoas, tá, o lado clássico, corporativo, eu estou fazendo parte, né, sou sócio da Amaro Aviation, e aí nós precisamos do seu trabalho lá. Conheci o Marcos Amaro, né, filho do comandante Rolim, um ícone na aviação, e começamos a trabalhar. E era uma startup, né? Uma startup em que sentido? O modelo de compartilhamento de cotas de avião-jato é um modelo novo no Brasil. Sim. Então, uma série de coisas para fazer, tivemos ali um trabalho maravilhoso. E aí, falando-se da parte social, que hoje, né, o ESG, Environment, Meio Ambiente, S de Social, Social e o G da governança, o que nós vamos fazer? E como um consultor bem proficiente, bem especialista na minha área, toda a parte que você quer fazer conectado com doação, ter o social, tem que estar conectada com a raiz do seu negócio. Ali é transporte. Nossa. E aí o que a gente decidiu? Vamos ver se a gente pega o tempo livre dos aviões e transporta órgão. O tempo ocioso do avião, o tempo do ocioso, vamos chamando a comunidade que tem avião. Você conseguiu com o comandante aí, né, Olim? Comandante Lira e o Marcos Amaro no começo, né? Hoje a empresa ela teve momentos de gestão, o Lira está de um lado, o Marcos e Mário está do outro, com outras empresas. Eles cedem o avião nas horas vagas para você levar os órgãos. Exatamente. E aí eu fui para a central de transplantes, né, conhecendo já as pessoas, faço parte do Conselho Consultivo da Presidência do Einstein, sou colaborador da BTO, fui o idealizador da primeira campanha, o primeiro fórum dos desafios da área de transplantes. Levou a tocha olímpica. Da Unifor. Conduzi a tocha olímpica por causa dessa história de 20 dias. Que mais? O GEDOT, né, da Unifesp. Então, a minha militância na saúde é intensa. E aí, o que acontece? Tem essa facilidade de disponibilizar. Tivemos ali, fizemos um procedimento padrão, um documento jurídico, tudo certinho. E aí, o Marcos Amaro, Amaro Aviation, né, o seu presidente hoje, o João Melão, que é filho do ex-senador. Senador. Não, o João Melão, o senador. Sim, sim. Né? E aí eles apoiam totalmente, eles ficaram malucos quando falaram assim, como assim aqui você vai conseguir? Aqui é você levando um órgão. Aqui sou eu entregando um coração para o Águia. Esse voo foi já o nosso segundo voo.
Nós salvamos já 6 vidas, Que legal. 5 adultos, são 3 corações, 2 fígados, e o 6º órgão foi um coração de uma criança de 2 anos. Que legal. Aí uma brincadeira rápida, né? Que hoje em dia a gente vê com mais leveza. Marmanjo, tudo bem, né? Já viveu a vida, etc., mas salvar uma criancinha, todo mundo comovido, é uma criancinha de 2 anos, e para você entender a força da vida, né, Wagner? Com 2 anos, uma pessoa enfrentando situação dessa, uma né? cirurgia dessa monta. Então é a força da resiliência humana. E aí você faz os voos tal, e leva o órgão. E aí, então, Marcos Amaro, João, o pessoal da Amaro Aviation fez um acordo e eles doam um voo desse. Não é barato, é muito caro. A gente faz Goiânia-São Paulo em 1 hora. Esse voo foi em Pariquera-Sul, a gente foi de PC-12, quem conhece avião Pilatus PC-12. Também transportamos de PC-24, é um jato maravilhoso. Isso tudo gratuitamente. Tudo isso é pago pela Amaro Aviation. Sim. Ela financia o voo. E outra coisa, eu estou aparecendo aqui, eu posso dar essas entrevistas, mas ela não quer fazer propaganda, não é preciso. E os cotistas, os sócios, são muito felizes em saber que a máquina que eles usam para lazer, para passeio, quando está ociosa, Está salvando vida. Está salvando vida. Quer E dizer, aí, o que a gente precisa? 57 mil pessoas na fila, a gente precisa que mais pessoas façam isso. Porque no coração, que é o de 4 horas e meia, né? É um avião, é uma logística muito ágil e um avião poderoso para poder, nessa velocidade, entregar com tempo de espera para a cirurgia bem-sucedida e a vida. Você não tem nenhum problema no organismo e no órgão para ter a vida, para ter salvo a vida. Agora, essa foto é muito maluca. Gente, nesse voo que talvez eu... Você até se emocione, né? Talvez eu já estou marejado aqui meu olho. Talvez eu chore aqui, gente. Mas é o seguinte... há uns 15 dias atrás, tivemos uma reunião científica no INCOR, ali o Dr. Ronaldo Norato, um cirurgião magnífico de coração. Ele tem estudos avançados no aumento de tempo de isquemia. Esse é o futuro da medicina. Aumentar o tempo de isquemia. Aumentar o tempo de isquemia. Ele teve na Suécia, conhece a máquina que duplica o tempo de isquemia do coração. Isso permite que a gente busque mais. Esse é o futuro. A gente vai conseguir coletar mais por causa do raio de ação do avião. E aí, no meio da reunião, ele me apresenta o Wellington Longo, esse virou um grande amigo. E, Wagner, aquela embalagem, né? O nome certo é embalagem, não é o cooler que vocês usam na praia. Mas é uma embalagem. Mas é a embalagem que vai ao coração. Foi para o Wellington e eu conheci pessoalmente, ele aparece na reunião, o doutor fez essa surpresa, falou, essa foi a pessoa que você salvou. Nós demos um abraço caloroso, ele falou 100 palavras para agradecer, e é uma coisa maluca você conduzir o coração na mão e ver... Salvar uma vida. Salvar uma vida, dar um abraço. E você faz isso hoje, quer dizer, você que recebeu, isso é o grande dom da pessoa que recebe, a pessoa que tem a sua saúde, tem a sua segunda chance de vida. Normalmente ela faz isso, alguns não, alguns esquecem. Mas eu quero, assim, falar que eu fico muito feliz, Edson. Infelizmente, o nosso tempo aqui é bem curto, né? Mas conseguimos falar, né? Não é bem curto. Eu acho que nós teríamos muito mais o que falar. Às vezes, nós nos reunimos e falamos por horas sobre esse assunto. Porque saúde, do futuro e saúde, é uma coisa que está aqui no nosso meio. Bom, eu quero te encontrar. Como que eu faço para encontrar o Edson Henrique? Como que eu faço? Eu tenho um jato na minha casa, eu tenho um jato parado lá, ou eu uso pouco. Eu tenho um helicóptero, eu tenho alguma coisa. Eu estou falando sério. Às vezes eu tenho um equipamento desse que eu uso para o lazer, mas eu quero também usar ele para ajudar as vidas. Como é que eu faço? Então, é meu Instagram. Meu Instagram, sou uma pessoa comum, normal, embora tenha uma carreira enorme, conheço os poderosos, as pessoas de excelência. Conhece quem resolve? É Prof, P-R-O-F. Tá aqui embaixo já. Prof. Edson Henriques. E aí tá meu Instagram, sou uma pessoa comum, normal, feliz da vida, feliz por estar recuperado. Minha saúde é ótima. E o futuro do coração é o aumento de tempo de isquemia, tanto da máquina como um líquido que passa na embalagem a aumentar o tempo de 4 para 6 ou de 4 para 8. E isso aumenta o raio de ação do avião, eu consigo coletar mais longe para São Paulo. Tá bom.
Quero te agradecer muito, Edson. Muito, muito, muito. Foi um momento muito especial nosso aqui. Obrigado por você ter se deslocado até ver e nos dar essa lição de vida. Essa lição de vida mesmo e suas considerações finais aí. Muito obrigado, eu fico muito feliz em poder disseminar essa história. Eu acredito que eu fui preparado porque eu tinha as competências para vencer o que eu venci, e eu fico muito feliz aqui de comunicar, dizendo para vocês qual seria a sua mensagem. Eu digo a mensagem para vocês, gente, entenda a sua história, e aquilo que acontece com você, você foi preparado para vencer. A minha, eu tinha as condições, eu fui um abençoado na vida, educação, melhor escola, melhor tudo, né? Melhor estudo, melhor experiência, empresas de top. Então, o tamanho do desafio meu era um tamanho que me fortalecia para enfrentar. Isso todo mundo tem, e todo mundo tem uma coisa muito importante, Wagner, que é a energia da vida. É isso aí. Eu faço o seguinte, fui dar uma palestra uma vez sobre ENAD, né, Ensino Nacional do Desenvolvimento das Escolas. ENAD é a seguinte sigla: eu não aceito derrota. Quem aceita derrota aqui, gente? Esse é o ENAD. É isso aí, gente. Esse é Edson Henriques e nós aqui estamos terminando agora o nosso programa Saúde no Futuro. Próxima semana tem mais. É uma pena que o tempo é curto, mas eu acho que você ficou bem feliz, bem esclarecido com isso. Não se esqueça, o mais importante na sua vida é cuidar das pessoas, da sua família, da sua saúde. Somente com saúde que você vai chegar um pouco mais longe e vai mudar a vida de outras pessoas. E se você teve alguma segunda chance na vida, saiba também fazer como o Edson. Divida o que você ganhou com outras pessoas. Deus abençoe e tenha uma ótima semana. Um abraço a todos.